Hello pessoal, tudo bem? Tranquilo? A gente vai agora para a parte 2 dessa aula sobre filosofia da educação e a gente vai entrar num ramo aqui um pouco mais espinhoso, vamos dizer assim, né? Uma filosofia um pouco mais complicada em alguns pontos e em outros não. Bem, a gente vai estudar aqui a fenomenologia. Tá? Fenomenologia. Que aparece na virada do século XIX para o século XX. Qual é o contexto desse surgimento da fenomenologia, né, para a gente entender isso aqui? Vamos entender o seguinte, antes de mais nada. Lá no século XVII, um filósofo moderno, racionalista, o René Descartes, francês, por isso que a gente não pronuncia os S's, né? Estava muito preocupado com a questão, né, do conhecimento, da possibilidade de se conhecer com segurança. Então, o racionalismo está muito preocupado em encontrar um método para a questão do conhecimento. Então, o René Descartes, por isso, problematiza essa questão do conhecimento. E a partir de então, como ele problematiza a questão do conhecimento, a partir de então, outros ramos, objetos de conhecimento, como a metafísica, como a ética, como a estética, como a política, acabam ficando subordinados também à gnosiologia. Tá? Então, essa preocupação do René Descartes com o conhecimento, o que é conhecer, como podemos conhecer e tudo mais, faz com que essas áreas, metafísica, ética, estética, política, etc., fiquem subordinadas à gnosiologia. O que é a gnosiologia? É a reflexão sobre o objeto a partir da filosofia. Então a filosofia se torna útil, se torna um instrumento essencial para nós pensarmos as coisas que estão ao nosso redor e assim encontrar conhecimento. Então a filosofia ela se torna fundamental justamente para nós encontrarmos verdades, encontrarmos respostas para os nossos dilemas. Então a reflexão filosófica sobre o conhecimento se chama gnosiologia. É a reflexão filosófica sobre o conhecimento. É a reflexão filosófica sobre a metafísica, a ética, a estética, a política, etc. Ou seja, todo o conhecimento que esteja dentro dessas áreas e de outras áreas também. Bem, então, há uma exaltação da filosofia. Né? Há uma exaltação da filosofia. Se eu quero conhecer alguma coisa, eu tenho que olhar para a filosofia, como já se fazia lá na Grécia Antiga. Dentro da filosofia estava a psicologia. Então, a psicologia estava dentro da filosofia. Só que no século XIX, essa área, psicologia, ela ganhou duas características. Torna-se uma ciência autônoma. Então, no século XIX, a partir dos psicologistas, pessoas que estudavam a psicologia e que defendiam a busca de respostas a partir da psicologia, a partir do estudo, por exemplo, da psique humana, esses autores vão elevar a psicologia a uma ciência
autônoma, independente, então ela está desvinculada da filosofia. E a psicologia vai conseguir responder, então, vai ter respostas para alguns dilemas, algumas questões, algumas dúvidas que eram então objetos da filosofia, que eram até então objetos da filosofia. Por exemplo, o que é a verdade, como é possível conhecer, como é possível chegar ao conhecimento, questões que eram questões eminentemente filosóficas, vão ter respostas agora na psicologia. E o que acontece com a filosofia? A filosofia entra numa certa crise. Olha só, uma crise da filosofia. Então, a gente vai encontrar aqui uma crise da filosofia. Afinal, para que serve a filosofia? Não é? Nós achávamos que a filosofia tinha as respostas. Agora, descobrimos que as respostas estão na psicologia. Para que serve a filosofia? Então, a filosofia entra em crise. O questionamento filosófico, de repente, se torna desnecessário. De repente, esse questionamento se torna desnecessário. Vamos dar uma ênfase nisso. O que então pensavam os psicologistas? Vamos dar uma olhada aqui nessa outra tela. Posicionamento dos psicologistas diante desses problemas que nós estamos analisando aí. Dá uma lidinha nesse trecho aí para você ver. Então, o pensamento dos psicologistas é o seguinte. Vou escolher uma caneta aqui. Os psicologistas da segunda metade do século XIX argumentam que o conhecimento se dá em atos mentais. Olha lá, primeiro ponto importante. O conhecimento se dá em atos mentais. Eu já vou falar para você o que significa isso. Como esses atos são distintos de um sujeito para o outro, o meu pensamento é diferente do de outra pessoa. Então, os objetivos mentais são também subjetivos. Com isso, a objetividade, isto é, a possibilidade de dois ou mais sujeitos se referirem ao mesmo e único objeto de conhecimento, torna-se simplesmente impossível. Aqui nós já temos um ponto interessante de discussão. Vamos voltar para mim. Voltando. Isso aí, estou aqui. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui para nós trabalharmos essa situação. Algum objeto que seja mais interessante. Acho que eu não tenho nada de tão interessante aqui na minha frente. Então, esse livro, por exemplo, tá? Um livro que eu sigo de ferramentas de coaching. Então vejam o seguinte. Eu vou colocar esse livro aqui, ó. Será que você consegue ver? Você está olhando para esse livro e eu vou olhar para esse livro também. O que nós vimos desse trecho da psicologia dos psicologistas é o seguinte. Quando eu olho para o livro, eu estou olhando para o meu livro. E quando você olha para o livro, você está olhando para o seu livro. Ou seja, embora ele seja visualmente o mesmo objeto, ele não o é. Ele é um objeto para mim e é um objeto diferente para você. Entendeu? Essa é a ideia dos psicologistas. Quando eles dizem aqui nessa parte final, a possibilidade de dois ou mais sujeitos se referirem ao mesmo e único objeto de conhecimento torna-se simplesmente impossível. Quando duas pessoas olham para o mesmo objeto, eu vejo o meu objeto, você vê o seu de forma diferente, embora o objeto seja o mesmo. Então, essa é a ideia dos psicologistas. Agora, um filósofo já vai tentar propor algo que supere essa ideia dos psicologistas, que é o Edmund Husserl. Então, o Edmund Husserl vai iniciar os estudos, então, a propagação dessa proposta, que é a fenomenologia.
o Husserl vai tentar então resgatar a filosofia, trazendo uma proposta que coloque a filosofia de novo em destaque e supere essa ideia dos psicologistas. Tá? Husserl vive de 1859 a 1938 e ele nos apresenta um método. Ele vai partir das ideias da psicologia, vai ultrapassar, vai superar essas ideias e vai encontrar uma resposta filosófica para os problemas que ele está analisando. E esses problemas, na verdade, são fenômenos que ele está analisando e por isso o nome fenomenologia. Então a gente vai voltar mais uma vez aqui para os slides para nós vermos o método da fenomenologia do Husserl, do Edmund Husserl. Vamos lá para o próximo slide. Fenomenologia diz assim: o método fenomenológico consiste então em uma descrição minuciosa dos atos psíquicos correspondentes às vivências intencionais. Então ele está dizendo o seguinte: o que são vivências intencionais? É aquela que nós escolhemos. Tá? Então nós podemos escolher, a partir da intenção, nós temos o desejo de praticar determinada ação. Ok? Então é justamente disso que nós estamos falando quando fala em intenção. O Husserl critica o psicologismo, afirmando que ele confunde o ato mental com o objeto do conhecimento. Então, é só isso aqui que a gente precisa fazer, ó. Na visão do Husserl, o que é o ato mental? Tá? O ato mental é individual e subjetivo. Individual e subjetivo. Então ele faz essa diferença. Uma coisa é o ato mental, que é individual e que é subjetivo, que parte dessas vivências intencionais, das coisas, dos desejos, das vontades. Okay? Uma outra coisa, o segundo, que é o objeto de conhecimento, que no nosso exemplo era o livro, pode ser universal e objetivo. Então o objeto de conhecimento, que no nosso exemplo era o livro, ele pode ser universal e objetivo. O que o Husserl está nos ensinando com isso? Que essa ideia de que eu vejo um objeto e você, olhando para o mesmo objeto, vê, na verdade, o seu objeto, não existe. Nós estamos olhando o mesmo objeto, nós estamos enxergando a mesma realidade. E é possível que dois indivíduos enxerguem sim a mesma realidade. Por que isso é possível? Porque quando nós enxergamos uma realidade, nós tomamos a consciência dela. Nós tomamos a consciência da realidade. E toda consciência para o Husserl é consciência de alguma coisa. Tá? Então, toda consciência é consciência de alguma coisa. Quando nós olhamos para a nossa consciência, a gente não pode entender, ela está vazia esperando ser preenchida por alguma coisa. Não. Toda consciência já é consciência de alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Em outras palavras, que o sujeito, isso quer dizer que o sujeito e o objeto são indissociáveis. Sujeito e objeto são indissociáveis. Eu não sou muito bom para escrever com essa caneta aqui, mas é só para nós não perdermos a tela. Tá? Então, aqui nós temos a base do pensamento do Husserl.
nós já temos a base desse pensamento da fenomenologia. Porque o ser humano, quando ele toma consciência de si, né, de si mesmo, esse si mesmo já é objeto do conhecimento dele. Então, nós somos reflexivos. Nós refletimos e agimos. Por quê? Porque a gente possui pensamento e linguagem. Então, o homem reflete e age porque possui pensamento e linguagem. Deixa eu voltar para mim, já que eu já estou esquecendo de voltar para mim aqui. Porque possui pensamento e linguagem. Então, se nós refletimos e agimos, nós refletimos e agimos com base no objeto que nos é proposto, que é indissociável da consciência, que é indissociável do sujeito. Então ele supera esse psicologismo, ele supera essa coisa de que cada um vê alguma coisa. Não, na verdade nós vemos a mesma coisa, mas podemos refletir de forma diferente sobre ela e agir de forma diferente sobre essa coisa. Nós nos deparamos então com os fenômenos, são esses fenômenos que nos provocam a reflexão, ao pensamento, que nos provocam aí sentimentos para tentar compreender a partir da filosofia os fenômenos que se apresentam então. Bom, o Husserl é um autor muito importante da fenomenologia, tá? É óbvio que a gente faz um estudo aqui básico, né? Porque nós não estamos voltados para um curso de filosofia, mas sim para a área pedagógica. Mas quem ganha bastante nome com isso, assim, com a fenomenologia, é o Martin Heidegger, um filósofo alemão, tá? O Martin Heidegger. Que fez parte do partido nazista. Tem uma obra filosófica, né, pensamentos filosóficos muito interessantes, muito complexos também. É um grande nome da filosofia, o Martin Heidegger, da fenomenologia e, para alguns, do existencialismo também, né? O Heidegger vai dizer, eu não sou existencialista, tá? Mas muitos filósofos consideram o Heidegger, se não um existencialista, que a gente vai ver o que é o existencialismo mais para frente, se não um existencialista, um influenciador do existencialismo, tá? A obra do Heidegger é O Ser e o Tempo. Então é um filósofo aqui do século XX. A sua obra que a gente vai analisar aqui é O Ser e o Tempo. E quem é o ser? O ser é o homem. Nós somos o ser, nós, seres humanos, o homem, o ser humano. O ser humano é o ser, que ele chama de ser aí, o ser aí. Né? Então esse homem, o ser, é o ser aí. Tá? Só uma nomenclatura, só para você de repente identificar caso isso apareça para você. Esse ser é um ser para a morte. Por quê? Porque de tantas coisas que nós pensamos, de todas as coisas que nós tentamos conhecer, saber, entender, a única certeza que nós temos é a morte. Então esse homem, esse ser aí, que tenta desvendar os mistérios da vida, tenta descobrir qual é o seu caminho, as mais variadas coisas, a única certeza que ele tem é a morte. Então o homem é também um ser para a morte. Ele é também um ser para a morte. Então, por isso que vem um pouco essa coisa do existencialismo, né? De nós tentarmos entender o que a gente está fazendo aqui no mundo, como conceber o ser humano, o homem, o significado da vida, essas coisas todas. Então, se a gente está falando de algo que não é concreto, que não é palpável, isso quer dizer o quê? Que o Martin Heidegger ele está preocupado com essa discussão da fenomenologia, sim, mas ele é mais metafísico, ele está mais voltado para a metafísica, para discussões mais abstratas, discussões que estão mais no plano da consciência do ser humano. Tá?
Então, isso é um diferencial importante também. Agora, se eu estou falando de existência, é importante que a gente entenda o seguinte, que o Martin Heidegger vai falar que existem dois modos de existência. Tá? Dois modos, que é um inautêntico e um outro autêntico. Vamos dar uma analisada nesses dois modos de existência, o inautêntico e o autêntico. Passando para o lado de lá. Então, os dois modos de existência para o Heidegger. Inautêntico. O ser humano assume uma existência inautêntica quando busca fugir da angústia associada à ideia da morte e se distrai com preocupações imediatas. Então, o ser humano fica realmente angustiado com essa questão dele saber que a morte uma hora virá. E isso atrapalha muito nas suas escolhas, na sua forma de viver, na sua qualidade de vida. Já a existência, o outro modo é o autêntico, quando o sujeito assume a morte como possibilidade existencial última e certa, que isso é certo. Aqui o ser humano sabe que vai morrer, mas ele não quer aceitar a morte. Então, por isso que é inautêntico, ele não quer aceitá-la. Aqui ele aceita. Mas indeterminada, não sei quando vai acontecer nem como, e vive intensamente a angústia dela decorrente. Então ele sabe viver essa angústia aqui, ele não vira as costas, ele assume essa angústia. Então o Heidegger vai dizer uma frase que é muito motivadora para nós. Ele vai nos ensinar o seguinte: a angústia irá te acompanhar. A angústia irá te acompanhar. Porque vejam, você fica angustiado porque você tem uma vida limitada, um dia você vai morrer, você tem uma série de caminhos para seguir e você nunca sabe qual é o melhor caminho. Tá? Você nunca sabe qual é o melhor caminho. Sempre fica aquela dúvida: e se eu tivesse escolhido outra coisa? E se eu tivesse ido para um outro caminho? Então o que acontece? Quando nós não conseguimos tomar decisões, justamente por ficar muito dependente de qual é o melhor caminho, então essa angústia ela acaba não sendo vivida pelo homem, porque ele fica, na verdade, tentando se desvincular dela, quando, na verdade, a angústia é algo necessário. Se você está angustiado porque escolheu, porque não sabe qual caminho escolher, isso é a oportunidade para que você tome a sua escolha, como a gente vai ver no existencialismo, na ideia do Sartre. Esse é um momento, então, para a partir da angústia, você já tomar um caminho, ter usado a sua liberdade para escolher um caminho e não olhar para trás. Porque eu não sei como seria a vida que eu não vivi, e ninguém tem condições de saber o quanto bela ou o quanto ruim pode ser a vida que não vivemos. Então, as pessoas, isso vem muito para o lado psicológico também, de pessoas que vivem angustiadas porque convivem com o ser, mas não admitindo a possibilidade de se desvincular dele pela liberdade que ela tem de fazer. Então, como que nós nos encaramos a angústia e ao mesmo tempo superamos a angústia? Fazendo escolhas sem olhar para trás, que é o seja feliz. Você nunca vai ter certeza, você nunca vai saber quanto boa ou quanto ruim foi a vida que você não viveu. Então, tenha certeza do que é bom, do que seja bom ou ruim, da vida que você está vivendo, das escolhas que você está fazendo, né? Então, acaba sendo uma discussão filosófica e psicológica bem intensa, essa discussão do Heidegger, que é bem interessante. Agora, essa discussão toda dá base para o existencialismo. Então, a gente vai entrar aqui no existencialismo, que tem um nome, um filósofo, que eu não vou trabalhar aqui, que é o Kierkegaard. Então, eu não vou trabalhar o Kierkegaard, eu vou já no mais famoso de todos, no Sartre, no Jean-Paul Sartre. Sartre, que é um jornalista, escritor, político francês, já esteve no Brasil em conferências ao lado do Jorge Amado, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1964,
viveu, se eu não estou enganado, de 1905 a 1980. Então Sartre foi um nome muito importante do existencialismo, e existem aí bases desse pensamento existencialista no Heidegger, que trabalha fenomenologia mais para a vertente da metafísica. Bem, então duas obras importantes do Sartre é o Ser e o Nada e Crítica da Razão Dialética, sendo que a gente vai dar uma analisada aqui nas ideias que estão presentes na obra O Ser e o Nada. O Sartre defende duas coisas. Sartre defende, vou colocar aqui, a liberdade que todo ser humano tem de escolher, e o Sartre defende também a responsabilidade. Então, o que ele quer dizer? Escolha com responsabilidade. Meio que resumimos já a filosofia do Sartre.